Lembre-se de mim quando as flores desabrocharem no início da primavera. Lembre-se de mim nos dias ensolarados e na diversão que o verão traz. Lembre-se de mim no outono enquanto você caminha pelas folhas de ouro. E no inverno, lembre-se de mim nas histórias que são contadas. Acima de tudo, lembre-se que cada dia, desde o início, eu estarei sempre por perto, porque vivo dentro do seu coração. Essa frase foi escrita no memorial de Junko Furuta, uma garota de 17 anos que foi vítima de um dos crimes mais terríveis e cruéis do Japão. Para que ela não seja lembrada somente pela dor que viveu em seus últimos dias em cativeiro, mas como a menina linda e feliz que foi em vida. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On. Esse canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e crimes reais. No episódio de hoje vamos conhecer o caso Junko Furuta, ou o crime mais terrível do Japão. Eu vou iniciar esse episódio hoje dizendo que esse caso é muito pesado, então com certeza vai haver momentos em que eu vou ter que dar descrições mais gráficas sobre o que aconteceu com a Junko, e talvez essas descrições possam ser gatilhos para pessoas mais sensíveis. Se você acha que você não consegue ver o vídeo por conta dessas descrições, assiste qualquer outro vídeo que nós temos já disponível aqui no canal, a gente já tem alguns vídeos aí, tá? E você também vai ter a opção de ir mais para frente um pouquinho, tá? Quando eu começar com as descrições, porque eu vou avisar antes, ok? Junko Furuta nasceu no dia 18 de janeiro de 1971, na cidade de Misato, na província de Saitama, no Japão. A cidade de Misato é uma cidade razoavelmente grande, com cerca de 129 mil habitantes. A Junko vivia com seus pais e os seus irmãos, e ela era uma jovem normal, né? Na época em que o caso aconteceu, ela tinha 17 anos, e já foi ali no final da década de 80. A Junko estudava na Yashiminami High School e ela era uma aluna considerada inteligente, dedicada, muito querida pelos seus colegas e professores. Em outubro de 1988, ela começou a trabalhar meio período em uma fábrica de modelagem de plástico. O trabalho era, na realidade, para que ela guardasse dinheiro para uma viagem de formatura que ela já vinha planejando há bastante tempo. Ela era muito popular na escola e, de acordo com os colegas dela da época, ela sonhava em ser cantora. O Hiroshi Miyano, ele tinha 18 anos na época em que o caso aconteceu e ele estudava na mesma escola que a Junko. Só que, diferente dela, ele não era um bom aluno, nem popular entre os colegas. Na realidade, ele era o que se poderia classificar como um delinquente juvenil. Ou, pensando melhor, algo que era além disso. Porque o rolê não era só que ele, sei lá, fumava um baseado e fazia pequenos furtos, por exemplo. Ele realmente era muito violento, sádico. Ele dizia ter envolvimento com a Yakuza e isso fazia com que as pessoas tivessem muito medo dele. Se você não sabe o que é a Yakuza, é a máfia japonesa e é a instituição criminosa mais antiga do mundo. Ela é composta por 25 sindicatos ou famílias, incluindo as 3 principais, das quais dependem centenas de subgrupos sob uma hierarquia estrita. A Yakuza nasceu há mais de 4 séculos no Japão de senhores feudais e samurais e viveu seu auge entre os anos de 1960 e 1980, quando contava com mais de 180 mil membros. E exatamente por ser muito temida no Japão, quando o Hiroshi dizia que era parte da Yakuza, todo mundo acabava tendo muito medo dele. Um dos melhores amigos do Hiroshi era um garoto de 16 anos chamado Shinji Minato. E eles cometiam diversos crimes ali na região de Misato, incluindo furtos, assaltos e estupros. Eles costumavam ficar andando pela cidade à noite, né, pelas ruas de Misato durante a noite, procurando uma jovem que estivesse vulnerável para que eles meio que fizessem um sequestro relâmpago com ela e cometessem estupro coletivo. O modus operandi era basicamente sempre o mesmo,
Um dos integrantes do grupo, normalmente o Minato, ele fingia um ataque para a garota e o Hiroshi chegava meio que para defender ela, sabe? Fingindo que ia defender ela. O Minato fugia. A partir desse momento, o Hiroshi ganhava a confiança da vítima e acabava levando ela para um local onde ela seria violentada. Só que normalmente eles cometiam o crime e depois eles soltavam a vítima. Na época do crime, eles utilizavam o segundo andar da casa do Minato como ponto de encontro. O Hiroshi, naquela época, já aos 18 anos, era uma espécie de líder de grupo criminoso. Uma coisa que é dita em várias fontes é que o Hiroshi ele guardava ressentimentos da Junko. Isso porque ele havia investido, né, nela, chamado ela para sair algumas vezes, e ela havia rejeitado ele. E tem uma teoria de que tudo o que aconteceu com ela pode ter sido exatamente por conta desse ressentimento que ele sentia dela, já que o crime cometido contra a Junko quebrava o modus operandi do grupo. Eles normalmente soltavam a vítima depois de cometer violência sexual contra ela, mas no caso da Junko, não. A rotina da Junko era bem simples, na realidade. Ela ia para a escola, fazia todas as coisas que ela tinha que fazer na escola e depois ela ia para a fábrica de modelagem de plástico, onde ela trabalhava, e saía de lá já à noite. Então, ela voltava para casa pedalando de bicicleta durante a noite. No dia 25 de novembro de 1988, o Hiroshi e o Minato, eles perambulavam pelas ruas de Misato à procura de vítimas, né? Eles procuravam ali garotas que estivessem sozinhas, vulneráveis, para que eles pudessem assaltar essas moças e também cometer estupros. Por volta das 8h30 da noite, eles avistam a Junko pedalando de volta para casa, depois de ter terminado seu turno na fábrica onde ela trabalhava. É aí que eles colocam o plano deles em prática. O Hiroshi escolhe a Junko, isso fica bem claro em todas as fontes, e o Minato vai até ela e finge um ataque. Ele chega perto dela e chuta a bicicleta, ela cai, e nesse momento o Hiroshi chega perto, né? Grita com o Minato, que sai correndo, finge, né, que sai correndo. E a Junko, obviamente, conhecia o Hiroshi, porque eles estudavam na mesma escola. E ela acaba ficando muito grata, agradecendo pelo que ele tinha feito. Ele, então, se oferece para acompanhar ela até em casa, para que ela ficasse segura. E ela aceita, né? Era uma pessoa que ela conhecia, e que havia defendido ela. Em um determinado momento, a Junko percebe que ela não está indo na direção da casa dela e que o Hiroshi está levando ela para outro local. E é aí que ele começa a ameaçar ela, dizendo que é membro da Yakuza e que ela precisa ir com ele, então ele vai tirar a vida dela. Ele leva ela para um tipo de armazém abandonado e lá ele comete estupro contra ela pela primeira vez. As ameaças continuam, ele continua dizendo para ela que se ela gritar, se ela fizer alguma coisa, ele vai tirar a vida dela ali mesmo. E depois ele leva ela para um quarto de hotel, aonde ele repete o crime novamente. Era o início de uma jornada sádica e doentia, de onde infelizmente a Junko não sairia com vida. Gente, eu vou abrir um parêntese aqui, porque se a minha voz falhar, ou se vocês perceberem que eu tô mais séria que o normal, é porque esse caso ele é realmente muito pesado, ele mexe muito comigo, e para fazer o roteiro ele mexeu muito comigo, e gravar ele também é muito difícil, tá? Então eu vou pedir para vocês relevarem se eu tremer na base em alguns momentos aqui para poder trazer o caso para vocês. Do quarto de hotel onde o Hiroshi estava com a Junko, ele liga para o Minato e para mais 2 amigos dele, o Joe Ogura e o Yasushi Yatanabe. Ele se gaba do que ele tinha feito e convida os rapazes para irem também até o local para cometerem violência sexual contra a Junko. Eles vão até o local e ela é estuprada novamente por todos eles. E é dito que o Joe Ogura ele pede ao Hiroshi para deixar a Junko em cativeiro para que eles continuassem cometendo esses atos. Uma coisa que eu vou salientar aqui para vocês é que todos os 4 garotos, né, que cometeram os crimes inicialmente, eles eram adolescentes. O Hiroshi com 18 anos,
o Minato com 16 e o Joe Ogura e o Yasushi Watanabe com 17 anos. Posteriormente, eles seriam chamados em documentos oficiais de indivíduos A, B, C e D. Os garotos remexem na mochila da Junko e encontram os cadernos dela, né? Os cadernos da escola, já que ela ia para o trabalho direto da escola. E nos cadernos tinha escrito o endereço dela. E aí eles começam a ameaçar ela, dizendo que se ela não fizer tudo o que eles disserem para ela fazer, eles vão atacar a família dela. E como a Junko, né, tinha muito medo pelo fato deles terem envolvimento com a Yakuza, ela acaba se resignando e ficando quieta. E isso não significa que ela ficou passiva, sabe? Que em nenhum momento ela tentou pedir socorro, tentou pedir ajuda. O que a gente vai ver nesse caso é que, além dos criminosos que efetivamente cometeram os crimes, né, nós temos pessoas que foram negligentes, que fecharam os olhos para tudo que estava acontecendo. E não foi 1, 2, 3 dias, uma semana. Foram 44 dias de tortura que a Junko viveu. No dia 27 de novembro de 1988, apenas 2 dias depois do desaparecimento da Junko, os pais dela acionam a polícia. E os criminosos, na intenção de abafar ali uma investigação mais profunda, eles obrigam a Junko a ligar para a casa dela 3 vezes e dizer para a família que havia fugido, né? Eles mandam ela dizer que tinha fugido, que estava na casa de amigos e que estava bem. Nesse período da história, a Junko já está na casa do Minato. Lembra que eu falei para vocês que eles utilizavam o segundo andar da casa do Minato como uma espécie de QG? Eles estavam com ela na casa dos pais do Minato. E aí vem o primeiro grande questionamento dessa história toda, né? Por que que os pais do Minato, que também viviam na casa e que viam a Junko lá, não denunciaram tudo? Logo no início, quando os pais dele chegam na casa e veem a garota, eles obrigam, né, os criminosos obrigam ela a dizer para os pais do Minato que ela é namorada de um dos garotos, meio que para justificar o fato dela estar ali. Só que não tem como, tá? Eu vou ser bem direta nesse ponto, porque é impossível que eles não tenham percebido que isso era mentira e que ela estava sendo abusada, violentada, sofrendo coisas terríveis dentro daquela casa. O fato é que em muitas fontes se diz que eles tinham muito medo do filho deles. Eles tinham medo de alguma represália do que o filho deles, né, junto com aqueles outros garotos, poderiam fazer com eles. E por conta disso, eles resolveram simplesmente se omitir, fechar os olhos. A Junko pede ajuda a eles muitas vezes durante o período que ela ficou em cativeiro, mas eles simplesmente fecham os olhos para tudo e resolvem não se meter e não denunciar. E eu não tô passando pano para eles não, tá? Eu acho injustificável o fato deles terem visto tudo aquilo e não terem falado nada, mas foi isso que eles disseram, né? Que eles não denunciaram por medo. E, por conta disso, eles acabaram testemunhando a morte da garota. No dia 28 de novembro, o Hiroshi chama outros 2 garotos para irem até a casa do Minato para cometerem atos de violência contra a Junko. Nesse dia, especificamente, ela acaba reagindo, gritando. Eles pegam um travesseiro e tampam, assim, a cara dela, né, com um travesseiro para ela parar de gritar. E os pais do Minato, eles acabam acordando, vão até lá perguntando o que foi que aconteceu. Eles dizem que não é nada e os pais deles simplesmente voltam a dormir como se nada tivesse acontecido. Então, assim, como eu disse para vocês, não é que eles não soubessem o que estava acontecendo. Era impossível que alguém morando na mesma casa que tudo isso aconteceu não percebesse. Eles realmente se omitiram. Ela foi novamente estuprada, não só pelos 4 criminosos iniciais, mas agora pelos outros garotos também. E o Hiroshi e o Minato começaram a anunciar que a Junko estava lá, na casa do Minato, disponível para serviços sexuais. Junko lutou, ela tentou escapar várias vezes, mas foi recapturada e punida severamente. Em uma ocasião, ela conseguiu ir até o telefone e ligar para a polícia, mas os criminosos interceptaram ela antes que ela pudesse falar
com os policiais. E, novamente, ela foi espancada e severamente punida pelo que ela tinha feito. No 16º dia de cativeiro, um garoto que supostamente foi coagido pelo Hiroshi para ir até a casa do Minato e ver tudo que estava acontecendo com a Junko, ele fica meio horrorizado com tudo que ele vê e acaba contando para o irmão mais velho dele. O irmão mais velho, por sua vez, chama os pais deles e conta tudo que aconteceu, tudo que o irmão tinha visto na casa do Minato. Os pais deles, então, ligam para a polícia e denunciam, dizem que tem uma moça que está sendo mantida em cativeiro na casa do Shinji Minato, dão um endereço e dizem para a polícia ir até lá. A polícia vai até a casa do Minato, eles tocam a campainha, quem atende são os pais dele e eles simplesmente dizem que não tem nenhuma garota na casa. E os policiais, eles aceitam a palavra dos pais do Minato. E isso foi muito questionado posteriormente, porque no Japão tem algumas regras que os policiais precisam cumprir. Por exemplo, se eles recebem uma denúncia, eles precisam averiguar de verdade, né, de forma mais detalhada. Então, o correto teria sido eles entrarem na casa e terem averiguado, revistado a casa, dado uma olhada para ver se realmente não tinha nenhuma garota. Mas eles não fizeram isso. Depois, né, que o caso aconteceu, que estourou tudo, que os garotos foram presos, esses policiais foram exonerados e punidos por não terem feito o seu trabalho da forma correta. E assim, era o 16º dia. A Junko já tinha sofrido muito. Mas talvez naquele dia ela tivesse conseguido ser salva ainda, sabe? Se eles tivessem entrado ali, se eles tivessem feito o trabalho deles, talvez ela não tivesse morrido. E como eu disse para vocês, além dos criminosos que efetivamente cometeram os crimes, nós temos aí a omissão de pessoas que estavam vendo o que estava acontecendo e não falavam nada, e pessoas que tinham a obrigação de cuidar dela, como é o caso dos policiais. Eles estão ali para proteger. E eles foram lá, fizeram o trabalho deles de qualquer jeito. E por causa disso, a Junko ainda teve que ficar quase um mês sendo terrivelmente torturada naquele lugar. Estima-se que Junko Furuta tenha sido estuprada mais de 500 vezes por mais de 30 homens diferentes. Em depoimentos posteriores, foi dito que a Junko foi violentada sexualmente por mais de 12 homens no mesmo dia. Além disso, é dito que mais de 100 pessoas sabiam que a Junko estava na casa, foram até lá e viram a situação que ela estava vivendo, e ninguém, exceto a família daquele garoto que tentou denunciar para a polícia, ajudou ela de alguma forma ou denunciou o que estava acontecendo. A partir de agora, eu vou fazer algumas descrições mais gráficas de tudo o que aconteceu com a Junko. Então, se você não quiser ouvir, porque é realmente muito pesado, eu vou deixar a minutagem aqui passando na tela para você avançar o vídeo, tá bom? Junko Furuta foi torturada das piores maneiras que você possa imaginar. Eles a obrigaram a dançar nua para vários homens e se masturbar na frente deles e fazer isso com eles também. A humilhação que ela deve ter sentido ao fazer isso é simplesmente indizível. Em noites mais frias, em pleno inverno no Japão, onde as temperaturas podem ficar extremamente baixas, eles a obrigavam a dormir com pouquíssima roupa na varanda da casa do Minato. Durante a maioria do tempo que a Junko esteve em cativeiro, ela foi estuprada e violentada sexualmente das formas mais terríveis possíveis. Vários objetos eram introduzidos na sua vagina e no seu ânus, incluindo fósforos acesos, hastes de metal, lâmpadas e fogos de artifícios. Eles a faziam beber imensas quantidades de álcool, água e leite. Ela também foi forçada a fumar cigarros e inalar solvente. Durante uma sessão de tortura, o Hiroshi jogou fluido de isqueiro nos braços e nas pernas da Junko e queimou o corpo dela sistematicamente. Ela foi ficando cada vez mais desnutrida porque ela comia somente pequeníssimas porções de comida e em muitos dias ela só bebia um pouco de leite. Uma outra forma de tortura era fazer a Junko comer suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E eles faziam isso várias vezes seguidas. As queimaduras e machucados no corpo da Junko começaram a infeccionar
a criar pus e por conta disso ela exalava um odor muito forte. Aos poucos ela foi perdendo a capacidade de controlar o seu corpo e ela mal conseguia ficar de pé para descer até o primeiro andar da casa do Minato e usar o banheiro. E ela acabava fazendo as necessidades dela ali mesmo onde ela estava. E isso era motivo para mais sessões de tortura. A aparência da Junko foi drasticamente alterada pela brutalidade dos ataques. Ela foi tão machucada, tão torturada, que ela chegou ao ponto de implorar pela própria morte. E eu sei que isso é uma coisa muito ruim e muito pesada de se dizer, mas é até compreensível que ela tenha feito isso, porque imagina só, ela estava vivendo uma existência terrível e eu acho que na cabeça dela a única coisa que ela conseguia pensar era: se eu morrer hoje, a dor também vai passar, tudo isso vai acabar. De acordo com o depoimento dos próprios garotos, eles espancavam ela com barras de ferros e halteres. Eles também introduziam objetos na vagina dela, incluindo fogos de artifício, como eu já falei para vocês, lâmpadas de vidro e tesouras também. Em um determinado momento, eles bateram nela tão forte com halteres que ela acaba perdendo a capacidade de controlar os seus próprios intestinos. Então, a partir de agora, ela começa simplesmente a não conseguir sequer segurar a urina ou as fezes. Com a infecção se alastrando no corpo dela, os ferimentos que não eram cuidados, as fezes, né, porque ela não conseguia mais segurar e ela acabava fazendo as necessidades dela ali mesmo, a qualquer hora, em qualquer lugar, ela começou a ficar com um cheiro muito forte, um cheiro de carne podre mesmo, putrefata, e isso fez com que os criminosos acabassem perdendo o interesse sexual por ela. E nesse momento, eles acabam sequestrando outra garota, levando para casa onde a Junko estava, mas ela não vê a Junko, e estuprando ela. Era uma garota de 19 anos, ela foi violentada por eles ali coletivamente, mas ela foi solta, como eles costumavam fazer com as outras moças que eles sequestravam. E eu estou destacando essa informação porque ela vai ser importante mais na frente. Ela realmente vai ter uma importância muito grande para o desenrolar dos fatos no caso da Junko. Durante o período de cativeiro, a Junko deveria estar se formando no ensino médio. E na formatura dela, o diretor da escola entrega o diploma dela para os pais dela, simbolizando assim que ela havia sim conseguido se formar como ela tanto sonhava. E o quanto ela era boa aluna, né? Ela permanecia desaparecida, os pais dela continuavam procurando por ela, mas ninguém sabia realmente o que tinha acontecido com ela. Pelo menos ninguém ali do núcleo familiar dela. Nos seus últimos dias de vida, a Junko teria ficado impossibilitada, inclusive, de beber água. E sempre que ela tentava tomar o líquido, ela acabava vomitando. No dia 4 de janeiro de 1989, o Hiroshi está jogando uma partida de Mahjong, que é um jogo chinês que é bem popular no Japão. E ele acaba perdendo essa partida de Mahjong. Então ele fica muito irado e puto por ter perdido e acaba descontando, né, toda essa frustração dele na Junko. Então, para descarregar a raiva dele, ele joga fluido de isqueiro no corpo da Junko e ateia fogo nela. Ela tenta apagar o fogo no seu próprio corpo, mas aos poucos ela vai simplesmente parando de reagir. Eles cortam o mamilo dela, espancam ela várias e várias vezes, jogam cera quente de vela no corpo dela e continuam ali fazendo coisas terríveis com ela. Até que, após uma série de espancamentos, a Junko começa a ter várias convulsões e depois ela simplesmente para de reagir. Junko morreu naquele dia. Tinha chegado ao fim o sofrimento de mais de 40 dias que ela viveu. Foram exatamente 44 dias de tortura, dor e sofrimento. Menos de 24 horas depois da morte da Junko, o irmão do Minato liga para ele e fala que acha que ela havia morrido. Eles então se reúnem
enrolam o corpo dela em alguns cobertores, colocam ele dentro de um galão de cerca de 200 litros e enchem ele de concreto, colocando todo o corpo dela embaixo do concreto, exceto por algumas mechas do cabelo dela que ficaram para fora. Depois eles colocam esse tambor, né, esse galão, em um caminhão e abandonam o corpo da Junko concretado em um terreno baldio. Em 23 de janeiro de 1989, o Hiroshi e o Ogura foram presos pelo estupro coletivo da moça de 19 anos, né, que eles haviam sequestrado enquanto a Junko ainda estava em cativeiro. Só que eles não sabiam direito por que eles estavam sendo interrogados e presos. Em um determinado momento, o Hiroshi escuta um dos policiais falando sobre um possível assassinato. E ele fica meio aterrorizado e entende que o Ogura tinha entregado, né, todo mundo e falado sobre a morte da Junko. E é aí que ele simplesmente chama os policiais e confessa tudo, na esperança de conseguir um acordo ou algo assim. A princípio, a polícia não sabia direito nem o que estava acontecendo, porque eles não estavam investigando um assassinato, eles estavam investigando o sequestro e a violência sexual que a moça de 19 anos tinha sofrido. É aí que eles vão até o terreno baldio, aonde o Hiroshi disse que havia desovado o corpo da Junko. Eles encontram, então, um tambor azul cheio de concreto. Para fora do concreto se consegue ver algumas mechas do cabelo da Junko. A polícia, então, teve certeza que era cabelo humano e que provavelmente ali estava o corpo de alguém. Depois de conseguirem tirar o corpo da Junko de dentro do concreto, a polícia percebeu que ela estava muito desfigurada, que não dava para fazer um reconhecimento nela pelas feições dela, porque eles realmente tinham praticamente destruído o corpo dela. Então eles vão tentar fazer a identificação do corpo pelas digitais e alguns dias depois eles conseguem ligar aquele corpo ao nome da jovem Junko Furuta, que estava desaparecida há mais de 40 dias. Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês e que me deixa muito revoltada nesse caso é que somente os 4 principais criminosos foram presos. Mesmo eles falando que mais de 100 pessoas visitaram a casa, né, enquanto a Junko estava em cativeiro, somente eles foram presos. E esse caso especificamente, ele gerou muita revolta e muito debate lá no Japão. Os 4 rapazes, eles eram menores de idade. E pela lei japonesa, não se pode divulgar o nome, né, de menores de idade durante o processo, mesmo que eles tenham cometido crimes hediondos. Foi decidido que eles seriam julgados como adultos, porém as identidades deles seriam preservadas, tanto deles quanto da Junko. E eles passaram a ser chamados, né, de indivíduos A, B, C e D, e a Junko de vítima E. Mas uma revista semanal muito famosa no Japão naquela época acaba descobrindo a identidade deles e revelando tanto dos criminosos quanto da vítima. E eles dizem, isso se direcionando especificamente aos criminosos, que monstros não têm direitos humanos e por isso eles iriam fazer questões de divulgar o nome deles. E isso gerou, assim, uma divisão no Japão na época, porque muita gente concordava com a lei de menores, que dizia que o nome dessas pessoas deviam ser preservadas, porque eles eram menores delinquentes, e outras pessoas achavam que o crime que eles cometeram foi tão brutal e tão hediondo que não tinha por que preservar a identidade deles. Outra coisa que gerou muito debate e muita revolta na população japonesa a respeito desse caso foi as penas que foram imputadas para os criminosos, porque eles foram julgados como adultos, mas mesmo sendo julgados como adultos, a população achou que as penas foram muito brandas. Durante o julgamento, né, que deveria ser por homicídio qualificado, os acusados diziam que não tinham ciência que os atos deles poderiam levar à morte da Junko, então que não foi um homicídio deliberado.
E eles diziam que deveriam ser acusados de agressão física seguida de morte, já que eles não faziam a menor ideia de que tudo aquilo que eles tinham feito com ela podia levar à morte dela. Não sei direito o que aconteceu, se essa história colou ou não, mas o fato é que o Hiroshi, que era considerado o líder do grupo, ele foi condenado a 20 anos de prisão e todo mundo esperava que ele fosse condenado à prisão perpétua, mas isso não aconteceu. E os outros 3 garotos foram condenados aí a penas menores. O Minato, o Ogura e o Watanabe receberam penas de 5 a 10 anos de prisão. Então, assim, tava boa parte da população esperando que eles fossem julgados como adulto, pegassem prisão perpétua, porque existe no Japão, mas não. Então, muita gente questionou que essas penas foram muito brandas e que talvez isso possa ter sido por interferência da Yakuza, já que os garotos tinham ligação com a máfia nessa época. E a Yakuza, né, causa muito medo e tal, então se criou esse questionamento, mas não é confirmado que tenha realmente havido interferência da máfia, né, na pena dos garotos, né, dos criminosos, na verdade, mas existe esse questionamento. Muitas pessoas passaram mal durante o julgamento, né, do caso Junko Furuta, isso porque durante os depoimentos os próprios acusados iam falando tudo o que eles tinham feito com a garota. A mãe da Junko, inclusive, passou muito mal, teve que sair de dentro do tribunal e ser levada para o hospital, chegou a ficar internada. E eu não sei nem o que dizer, gente, porque imagina você estar ali, né, tendo perdido a sua filha e ter que ouvir que ela passou por tudo isso. Então, é terrível, é horrível mesmo. A família da Junko não ficou feliz com a sentença que os criminosos receberam e eles resolveram entrar com um processo civil contra as famílias dos garotos e principalmente contra a família do Minato, porque eles diziam que eles poderiam ter salvo a vida da Junko e eles se omitiram, né? Então, eles pediram indenizações no valor de 50 milhões de ienes para as famílias dos criminosos. Todos os criminosos envolvidos no caso Junko Furuta já cumpriram as suas penas, mas a maioria deles foi preso posteriormente por outros crimes. O Shinji Minato foi solto após cumprir ali o período de 8 ou 9 anos da sua pena, mas em 2018 ele foi preso novamente. Ele foi preso por tentativa de homicídio, ele espancou um homem de 32 anos, ele tentou cortar a garganta do homem com uma faca e bateu nele com uma barra de metal. O Joe Ogura, ele cumpriu 8 anos de prisão e foi solto em 1999. Após a sua libertação, ele trocou seu sobrenome para Kamisaku e ele se gabava pelo que ele tinha feito com a Junko. Ele dizia, inclusive, que ficou preso por pouquíssimo tempo, mesmo tendo cometido aquele crime. Em 2004, ele foi preso novamente por agredir um garoto e depois disso ele fica entrando e saindo da cadeia por cometer vários crimes. A mãe do Ogura foi acusada de ter supostamente vandalizado o túmulo da Junko e ela diz que a Junko destruiu a vida do filho dela. Sério, gente, eu fico passada, porque se isso for verdade, sabe, em que mundo essa pessoa vive? Também foi relatado que a família do Ogura tinha um dinheiro reservado para pagar a indenização que eles deveriam pagar para a família da Junko. Só que ele mesmo pegou esse dinheiro, roubou da família dele e acabou gastando tudo. O Yasushi Watanabe cumpriu o período que ele deveria cumprir de prisão, que foi cerca de 8 anos também, e após sair da prisão não se tem mais notícia dele. Ele foi o único que, ao que parece, não voltou a cometer crimes e passou a viver de forma discreta, provavelmente trocou de nome porque realmente não se tem notícias do paradeiro dele. O Hiroshi, que foi o que teve a pena mais alta dentre os 4 criminosos, pediu a condicional em 2004, mas foi negada e ele só veio a ser solto em 2009.
Em 2013, ele foi preso novamente por fraude, mas, ao que parece, a polícia não tinha, assim, provas contundentes do envolvimento dele no crime e ele acabou sendo solto novamente. O funeral da Junco aconteceu em 2 de abril de 1989 e foi uma cerimônia emocionante e cheia de dor. Um dos seus colegas de escola, né, leu um texto que é muito triste e emocionante ao mesmo tempo, mas que reflete bem o sentimento que as pessoas que amavam a Junco sentiam naquele momento. Eu vou ler para vocês. Abro aspas. Jun-chan, bem-vinda de volta. Nunca imaginei que nos veríamos novamente dessa maneira. Você deve ter sentido tanta dor, tanto sofrimento. Nós nunca vamos te esquecer. Ouvi dizer que o diretor lhe presenteou com um certificado de graduação. Então, nós nos formamos juntos. Todos nós, Jun-chan. Não há mais dor, não há mais sofrimento. Por favor, descanse em paz. Fecho aspas. Eu não sei nem o que falar para vocês, normalmente eu dou minha opinião no final dos casos, mas esse caso ele realmente mexe muito comigo. Eu acho sim que a pena dos criminosos foi muito branda, até porque a maioria deles voltou a cometer crimes. E o fato deles dizerem que não sabiam que tudo aquilo que eles estavam fazendo com a Junco poderia levar ela a perder a vida, não faz sentido, sabe, esse argumento. É óbvio que eles estavam fazendo aquilo deliberadamente. Talvez não na intenção de matar ela assim rapidamente, mas de infringir tanta dor a ela que eles estavam assumindo a possibilidade de que ela perdesse a vida. Então, a única coisa que eu espero é que a família da Junco, né, agora já se passaram muitos anos, aí mais de 30 anos da morte dela, mas que as pessoas que ainda lembram dela continuem lembrando dela, não somente como a vítima desse crime terrível, que é como o nome dela foi perpetuado, mas como a garota linda, inteligente e cheia de sonhos que ela era. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo episódio aqui do Creep On.